morte, ele teme a doença, ele teme perder, ele teme várias coisas. Só que Jesus, ele nos desafia a não ter medo. Porque ter medo significa não acreditar nele. Ter medo significa duvidar de Deus. Por isso que ter medo apesar de ser comum no ser humano, né? Eita, Jesus. Apesar de ser comum e natural às vezes do ser humano, mas Jesus, na sua palavra, ele nos diz, por exemplo, não andeis ansiosos por coisa alguma. E hoje nós vivemos num tempo de maior ansiedade no meio das pessoas. E ele diz na sua palavra quais são os motivos dessa ansiedade, que é sobre o que comer, sobre o que vestir, né? E sobre isso, sobre comer o que vestir. Então não andeis ansiosos. E Jesus na sua palavra diz que os pássaros não semeiam, mas eles comem todos os dias. Então imagine a gente que nós que somos filhos de Deus. Será que Deus não nos sustentaria? Claro que sim. Mas ele está falando de algo que você lê, mas às vezes eu leio e a gente não atenta para essa palavra. E acordamos pela manhã com medo, acordamos pela manhã ansiosos, sabe, por essas coisas. E não compreendemos que temer significa duvidar de Deus. Temer nunca agradou a Deus. Você sabia disso? Porque quando Pedro anda sobre as águas, né? Ele foi o único que andou sobre as águas. Isso é admirável, porque Pedro, ele é um dos apóstolos, na época discípulo ainda, que é mais diferente dos outros. Ele era ousado, ele era aquele que falava, era aquele afoito. E Pedro anda sobre as águas. Mas quando ele desce, porque ele olha para o lado, vê o vento e tal, ele afunda, e Jesus chama ele de homem de pequena fé. Então imagine você, olha para Pedro. O Pedro andou sobre as águas. Quem andou sobre as águas aqui? Alguém andou sobre as águas? Imagine, Pedro andou sobre as águas e ainda foi chamado de homem de pequena fé. Para mim ele seria o homem de maior fé, né? O homem andou sobre as águas, então é o homem que teve mais fé. Mas por ele ter afundado, por ele ter duvidado, a Bíblia diz que ele afundou e Jesus disse que ele é meio de pequena fé. Sabe, amados? Então, nós sim sabemos das nossas falhas, sabemos que somos fracos às vezes. Mas só que, porque somos fracos e às vezes nos acomodamos com essa fraqueza, sabe, nos conformamos com a fraqueza, nos conformamos com o medo, nos conformamos com a ansiedade, sou ansiosa mesmo, eu sou depressiva mesmo, porque nós não entendemos o seguinte, uma frase que todo mundo fala no Facebook, rola no grupo da família, esses dias colocaram lá no nosso grupo da igreja de Brejo, a luta é grande, mas Deus, bora gente, é maior. É maior. A luta é grande, mas Deus é maior. Todo mundo fala isso. Só que na hora que a luta vem, a gente, ai meu Deus, parece que o nosso Deus ficou pequeno perto da luta. E não é verdade. Porque é aí que vem aquele versículo que diz o seguinte, que você é fraco mesmo, nós somos fracos, mas o que habita em nós, que é o Espírito Santo, ele nos faz fortes. Então essa é a diferença. A diferença para quem não tem Cristo é que eles não têm a força. Realmente, se algo acontece, eles desmoronam, eles caem. E nós, a igreja do Senhor, não podemos pensar como o mundo pensa. Sabe, amados, a Bíblia fala que no tempo da igreja primitiva, lá em Atos, né, a igreja era perseguida, a igreja era, sabe, as pessoas tentaram calar a igreja, está escrito. Na época da igreja primitiva, a igreja era jogada para os leões comerem.
Porque a igreja primitiva, ela suportou. Ela foi jogada. A morte dos apóstolos não foram mortes. Um morreu do coração, outro morreu de infarto, não sei o quê. Não, foram mortes por pregar o evangelho. Foram mortes, sabe, feias, né? Cruéis. Mas porque eles estavam entendendo o que era fé. Sabe, amados, a fé é alguém dizer, olha, se ajoelha diante dessa estátua. Porque se você não adorar a imagem que ele fez, vocês ouviram que a Maria cantou? Quem não adorasse a imagem seria lançado numa fornalha de fogo. E às vezes nós estamos com medo da fornalha e a gente acaba negando. Mas o hino fala, a palavra de Deus fala que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, pela fé, eles negaram adorar a imagem, eles não aceitaram e não negaram a Deus. E por essa fé eles foram jogados na fornalha. E por essa fé a Bíblia diz que o 4º homem apareceu na fornalha. E eles não se queimaram. Sabe, mas eles poderiam ter morrido também, como Estevão morreu. Estevão morreu pela fé. Estevão morreu por Deus. Estevão viu Jesus ao lado de Deus. Ele teve uma visão celestial antes da morte. Estevão perdoou os seus ofensores. E tudo isso é pela fé. É pela fé. Se a gente entender a fé, a gente morre. Se a gente entender a fé, a gente vive por Cristo. Porque se a gente entender a fé, a gente morre por Cristo e vive por Cristo. Se morrer, se viver, viveremos por Cristo. Se morrer, morreremos por Cristo. Isso é fé. Fé não é só, pastor, ora aqui pelo meu estômago que está doendo, né? Eu creio, eu tenho fé que eu vou ser curada. Às vezes está trazendo a fé em algo tão pequeno. Mas a fé é você dizer, olha, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de fazer o certo, sabe? Eu não estou com vontade de dar o meu dízimo esse mês, eu estou cheia de dívida, sabe? Eu não estou com vontade de ser honesto com Deus. Porque quando a gente nega algumas coisas, de orar, de ler a palavra, de ir à igreja, de ser fiel, de evangelizar, sabe? De falar a verdade, não mentir, tudo isso é fé. Você não consegue fazer tudo isso que eu estou falando se você não tiver fé. Porque toda vez que você vir na igreja, você vai reclamar que o culto terminou tarde, você vai terminar que a pregação foi a mesma coisa. Se você não tiver fé, você vai, toda vez que você der o dízimo, você vai reclamar que está faltando em casa alguma coisa. Ah, porque se eu não tivesse dado dízimo, estaria aqui o arroz, o feijão, não sei o que, não sei o que. Ah, se eu não tiver fé, toda vez que eu for orar, minha oração, sabe, vai ser pequena. Uma oração de 5 minutos, automática. Não vai ser uma oração sincera. Então, se eu não tiver fé, amados, eu não consigo louvar o Senhor, nem por, né, se o pastor botar 4 louvor, vamos dizer que ele coloca 4 louvor no início do culto, 5 louvor, será que você ia aguentar? Será que você ia dizer, está demorando muito? Eu quero dizer para vocês que tem irmãos nossos que eles passam 1 hora em pé louvando. Tem irmãos nossos que eles não têm nem cadeira para sentar. Não estou falando de irmãos da Igreja Vida na Palavra, estou falando de irmãos no mundo inteiro. Irmãos na Índia, irmãos em qualquer lugar do mundo. Tem gente que não tem nenhuma energia para ligar. Eles estão à luz, sabe, de uma lamparina, de alguma coisa. Tem pessoas, ontem eu estava lá na igreja da Mancambira, né? E o pastor estava pregando e ele falou que ele deu um testemunho pessoal e ele disse que quando ele era mais novo, ele andava 2 horas para chegar até a igreja, porque ele tinha só